história da inteligência artificial de novo puxando os mercados, né? E acho que essa briga vai longe. É 1 minuto para os dados começarem a vir negativos e não serem mais bons para ativos de risco, virar ruim. O que falta no mercado para a gente ter uma alta um pouquinho mais consistente é fluxo, e só o estrangeiro não é o suficiente, precisa de fluxo local também. A economia mostra fraqueza, ele pode ir lá cortar os juros e injetar dinheiro via expansão de balanço. 24. Inflação é tema ou não? Olá pessoal, estamos novamente começando mais um bate-papo. Eu, Thiago Pedroso, meu amigo Wurzman, aqui vamos trazer o que é importante no mercado na semana. É a semana que deu um pé no freio, né? A gente pegou um movimento muito forte em novembro. Essa semana o Ibovespa está caindo por volta de 1,5%. Lá fora ainda positivo, o S&P até então estava com 0,5% de alta e Nasdaq subindo um pouco mais de 1%. E Pedro, só positivo lá fora por causa de ontem, né? Exatamente. Que a Nasdaq puxou, as ações de tecnologia puxaram depois que o Google soltou o Gemini, que é um competidor ao ChatGPT, né, da OpenAI, e aparentemente é ainda mais veloz, eficiente, né, na questão de coding, matemática, respostas inteligentes e por aí vai, né? Então foi um caso um pouco à parte. Se a gente olhar segunda, terça e quarta, o índice fechou negativo, a Bolsa Americana. Foram 3 pregões consecutivos. E ontem a história da inteligência artificial de novo puxando os mercados, né? E acho que essa briga vai longe, né? Tá todo mundo querendo mostrar quem tem mais. E aí você olha a Microsoft e Google, né? Estão brigando ali lado a lado, né? Com esses LLMs que a gente chama, que é Large Language Models, né? Que é nada mais do que essas respostas que a IA dá pra gente via o ChatGPT, o que a Google lançou ontem. Ambas empresas subindo 55% no ano. Alta idêntica para Microsoft e Google em 2023. Legal. Bom, aqui no Brasil, assim, a semana não foi uma semana tão importante de dados, só já adiantando, né, nosso querido Congresso, que deve logo entrar em recesso, ele postergou para a semana que vem a maioria das pautas econômicas para votação, vem prometendo que vão fazer ali uma força-tarefa para tentar limpar tudo, aprovar tudo que falta, ainda falta a reforma tributária, lei das apostas esportivas, subvenção do ICMS, então tem algumas coisas para rodar importante para o mercado. E aí eu trago aqui um gráfico do Ibovespa esse ano, na verdade o Ibovespa comparando, né, algumas bolsas, o Ibovespa em dólar, que aqui dentro dessa comparação é a bolsa que mais subiu no ano, né? Então a gente tá vendo o Ibovespa tendo ano positivo, só que assim, só não se enganar, né? Esse ano Sobe é positivo. 25% em dólar, Ibovespa esse ano. Exato. Só uma base ruim, porque o Ibovespa tinha caído muito e mais do que as outras bolsas, a gente está negociando a níveis de múltiplo mais barato, então aqui só tá dando um respiro, recuperando o que estava ruim até então, mas ainda assim o índice ainda está barato, eu vou mostrar isso daqui a pouco. E aí o que puxou o mercado, né? Estrangeiro. Estrangeiro está olhando o Brasil, ele está separando mais esse ruído interno que às vezes a gente fica preso, e ele vem comprando, tá? Esse ano o fluxo total, considerando o mercado secundário e primário, que teve alguns follow-ons, teve entrada, ele já está batendo perto de 60 bi, tá? O mês passado, a gente teve o maior fluxo do mês do mercado secundário, deu um pouco mais de 21 bilhões de entrada de fluxo de estrangeiro, mas ao longo do ano, o movimento que vem sendo um pouco errático, né? Teve um movimento de alta muito forte de entrada de estrangeiro, depois caiu e agora no final do ano voltou, mas no decorrer do ano está sendo positivo, né? E aí o que acontece? Esse gráfico aqui que eu roubei do nosso concorrente do BTG, ele mostra bem isso, porque o mês passado, por exemplo, a gente teve um fluxo positivo de entrada de estrangeiro na bolsa de 21 bilhões. Só que o local continuou resgatando. Institucional saiu da bolsa com 19,1 bi e pessoa física também teve um saldo líquido negativo de 6 bilhões. Ou seja, quem segurou e quem está puxando o mercado é o estrangeiro e o local ainda machucado com o movimento de queda que teve até então. E também porque a gente ainda tem os juros muito altos, né? Muito atrativo ele alocar em renda fixa, continua saindo desses ativos. Eu acho que a grande pernada que a bolsa poderia dar é no ciclo de juros mais baixo. E aí você teria uma renda fixa menos atrativa, os fundos multimercados estariam performando melhor. Tudo indica que o ano que vem pode ser um ano positivo, olhando por essa ótica apenas, né? Eu não estou considerando ponto de vista econômico lá fora, que tem alguns riscos. E aí, setorialmente falando, como que o Ibovespa está aqui, né? O ano está sendo positivo para o índice, né? O índice está subindo aí relativamente bem, alguns setores andando muito mais do que o outro. Quem carregou bem o mercado foi o setor de petróleo e gás, né? Principalmente por conta da Petrobras. O setor como um todo está subindo por volta de 67% esse ano. Depois dele, na verdade, que está subindo mais do que todos, né? O setor de educação.
Aí o setor de educação, que também é aquele caso, né? Tá subindo em média 80% do setor, mas é um setor que tinha caído muito, agora tá recuperando. Um pouco porque as empresas fizeram o dever de casa e agora começam a mostrar um resultado melhor, e um pouco porque tem ali alguma expectativa do governo ter algum projeto mais focado no setor de educação. E vários outros setores andando bem, principalmente agora no final do ano, setores ligados à economia doméstica que vem performando super bem, né? E os detratores aqui, primeiro mineração e siderúrgica, que, assim, tá para trás, a gente tá vendo, eu vou mostrar daqui a pouco o minério de ferro, mas tá para trás, mas ainda assim as empresas estão muito bem, né? Vale gerando caixa, tem empresa do setor que deu uma boa recuperada recentemente. O setor de varejo mesmo tá ainda apanhando, esse setor ainda tá caindo no ano. E o setor de saúde, são os únicos 3 setores que estão negativos na bolsa no ano. E aí, do ponto de vista de valuation, o índice Bovespa ainda negocia um nível de preço relativamente descontado, né? Quando eu pego o PL projetado do índice Bovespa, ele ainda está negociando em 8 vezes lucro. A média histórica do índice Bovespa são 11 vezes lucro. E assim, aqui, esse gráfico que eu subi, ele tem algumas métricas, né? Você olha praticamente todas as métricas, o índice Bovespa está ali muito próximo ou abaixo das médias históricas. Então o mercado de fato ainda está barato. Tem lenha para queimar aí. Eu acho que o que falta no mercado para a gente ter uma alta um pouquinho mais consistente é fluxo, e só o estrangeiro não é o suficiente, precisa de fluxo local também. Aqui é um outro gráfico também que mostra do desconto do índice Bovespa versus o S&P, né, que ele está bem abaixo da média histórica, e também do índice Bovespa versus os mercados emergentes no geral. Então, sobre todas as métricas, no relativo a gente está barato e bem posicionado. De novo, na minha opinião, falta fluxo. Eu acho que assim, de Bovespa, aqui é basicamente isso. A gente teve uma notícia importante na semana que foi o PIB. O PIB veio melhor do que o esperado, ele subiu 0,1%. A expectativa no mercado era de queda de 0,2%, então surpreendeu positivamente e puxado por consumo. E aí eu também acho que tem uma questão aqui, né? Tudo aquilo que o agro teve lá atrás, aquela baita subida, agora se transforma em consumo. Então, todo aquele dinheiro que está entrando agora está voltando para a economia. Então, acho que isso é um fator positivo que vem puxando. Embora o agro não tenha subido tanto, a gente viu os outros setores andando bem. Pô, engraçado, né, Pedroso? Aqui no Brasil, 0,1% de alta no PIB é motivo de comemoração, que a expectativa era queda de 0,2% ou 0,3%, tri contra tri. Lá nos Estados Unidos, tri contra tri, veio 3,2% de alta do PIB, né? Estados Unidos tá... É o primeiro mundo ali, enfim. Lógico que isso talvez não aconteça mais pra frente, né? A gente vai entrar nessa discussão quando começar a minha fala, que é essa linha fina entre o pouso suave e o pouso forçado. Exatamente. Vamos, veremos. É só fazer uma brincadeira aqui com você. Eu acho que os Estados Unidos tá eu tenho dúvida que o carro esteja sem freio. Perfeito, que seja o problema dos Estados Unidos seja exatamente isso, né? O crescimento desenfreado. Porque também quando vem a paulada, vem forte. Mas é incrível, os caras... É o que a gente vem falando, né? Porra, ano que vem é ano de eleição. A Janet Yellen, que é secretária do Tesouro, se o Biden perde, ela é a primeira a zarpar ali que o Trump tira ela, né? Então, será que a gente vai ter um fiscal muito frouxo ano que vem? Será que não vão tentar, em tese, comprar voto via, né, uma estimulação artificial da economia com emissões do Tesouro e investimentos? Não sei. E o Trump já tem um histórico mais frouxo, né, do ponto de vista fiscal, também. Né? Então, mesmo se ele for eleito... Também frouxo, ele é republicano com fiscal frouxo, Exato. o Trump. E ele, muitas vezes, até usa uma palavra bully, né? Ele meio que bulinou o Powell para baixar os juros forçados, né? O Trump já fez isso em 2018, 2019, pressionou, né? O Powell naquela Pressionou, época, exatamente. Publicamente, né? Parecia o Lula aqui falando do Roberto Campos Neto. Exatamente. Isso não é nem no mundo inteiro acontece isso. Ainda bem que os bancos centrais têm autonomia. E aí aqui, termina o Brasil aqui, vou falar um pouquinho de petróleo, que o petróleo caiu forte. A gente viu esses dias chegar até cair 4% no dia só, o WTI, né, que é o petróleo lá dos Estados Unidos, ele chegou a perder os $70, a mínima do ano. O que você acha do petróleo? Eu acho que esse nível de preço, o governo americano tem que estar recompondo suas reservas, né? Se eles não estiverem fazendo isso, igual eles vacilaram a última vez antes de estourar ali, enfim, notícias negativas, a Arábia Saudita cortar, né, a produção e etc, e dar uma esticada no preço, eles estariam dormindo no ponto, né? Que as reservas estratégicas lá americanas, elas estão bem baixas. E no final do dia eles precisam ter esse buffer, né? Esse colchão para estabilizar o mercado em caso de estresse ou eventos aí que não estão no radar.
Mas, Pedroso, eu acho que você cantou muito bem o petróleo desde que a gente vem falando aqui há 2 meses, né? Você disse o seguinte, que a demanda global, né, ela seria muito mais influente do que uma eventual retirada de oferta, né? Que é o que a OPEP vem fazendo, talvez de forma até não sincronizada, né? Que na última reunião Tem teve uma muita discussão com os países africanos ali, Angola não querendo cortar, a própria Rússia, né, fazendo também, enfim, um certo barulho, e por aí vai. Mas é isso, né? Eu acho que o petróleo é um indicador que mostra que é o que eu venho falando. A linha entre o pouso suave e o pouso forçado é muito fina. É 1 minuto para os dados começarem a vir negativos e não serem mais bons para ativos de risco, virar ruim o dado vir negativo. Aí até que legal a gente falar sobre o payroll daqui a pouco, que é o dado que saiu hoje, o principal dado da semana. Ele veio melhor que o esperado, né? Desemprego caindo, criação de empregos em alta. E num primeiro momento o mercado não gostou, né? Ainda não abriu o mercado, a gente está falando aqui, são 11h25 da manhã de sexta-feira. Mas eu tenho a impressão, né, que os futuros que estão caindo aqui 0,5%, eventualmente podem recuperar terreno. Sério? Eu tenho essa impressão. Eu acho que para a narrativa do soft landing ter essa força toda, a gente precisa de um dado ou outro positivo. Ainda mais com uma inflação que ainda está muito benigna, entendeu? Acho que só voltando ao petróleo, né? Eu acho que você cantou bem a bola agora, porque, de fato, o petróleo voltou bem e os Estados Unidos precisam recompor, então talvez a gente tenha ali uma linha que ele deve ficar oscilando, que é um pouco um chute meu, né? 70, 80 dólares. Eu acho que tem uma put no Caiu, petróleo, em tese, exato, né? porque as reservas americanas realmente são super relevantes, né? E eles precisam recompor isso em algum momento. Mas do nosso ponto de vista aqui, né? Esse petróleo mais baixo pode trazer um benefício adicional do ponto de vista de inflação, né? A Petrobras anunciou essa semana corte no preço do diesel, muito possível ela deve anunciar de gasolina em breve, se não até o final desse ano, que é provável no início do ano que vem. E aí você tem uma pressão menor para o IPCA, né? Você tem ali uma descompressão. É muito positivo essa queda no petróleo, é o que tem de inflação, né? Mas é aquele bom e velho ditado, tomem cuidado com o que vocês querem, porque pode acontecer. E querer a todo custo uma desinflação, uma inflação na meta, muitas vezes esse custo pode ser severo. E aí entra aqui, por exemplo, o que eu trouxe aqui, porque saiu vários dados, Europa, China, não vou entrar em detalhes, não se estende muito, mas na Europa saiu alguns PMIs, né? Eu trouxe aqui até um gráfico, que no geral eles estão abaixo dos 50 pontos, que significa que a economia europeia está em contração econômica. Então a gente já vê isso acontecendo na Europa. A Europa tem recessão técnica, né? Já está em 2 trimestres consecutivos de queda de PIB. A gente olha a França e a Alemanha, que são as principais economias também, né? Caindo ali 0,1, 0,2, né? Até saiu essa semana os PIBs por lá. E não tem indicativo de que isso muda no curto prazo. Então a gente já vê a Europa desacelerando, a gente já vê a China com dificuldade. A gente já vê o Japão também. Hoje, inclusive, o Japão veio bem abaixo. Você vai comentar um pouquinho da política ultra-acomodatícia deles. Então é isso. O minério de ferro batendo a máxima do ano, né? A gente tá vendo contra tudo e contra todos. Ainda não bateu muito no preço das empresas que Mas são isso tudo é expectativa de mais estímulo por parte do governo chinês? Eu já nem sei dizer o que tá acontecendo. O que é isso? Não, assim, estão falando porque o que eu tenho visto é que quando dado sai ruim na China, o minério acaba subindo, que pressiona o governo para ir lá e colocar dinheiro na economia, né? Eu acho que tem alguns fatores, mas o fato é que o minério está se mantendo no patamar alto. É mais um trimestre e a gente ainda um trimestre acima da média do trimestre anterior. E você pega as empresas aqui que tem essa correlação com o minério, Vale, siderúrgicas, tudo, vai ser mais um trimestre forte de geração de caixa. Provavelmente, por exemplo, a Vale, que é super representativa no Ibovespa, deve gerar um caixa alto e pagar bons dividendos nesse cenário. É que o minério ele tem um ponto, né? Ninguém gosta desse negócio a médio prazo, mas no curto prazo ele continua lá em cima e as empresas estão se beneficiando. Só que os ativos não sobem. É que é muito cíclico, né? A gente até comentou isso no passado. Olha o lucro da Vale, oscila muito ano contra ano. Não é uma linha linear de crescimento, é muito dependente do preço do minério, né? Que fica oscilando com base no ciclo macroeconômico. É que a discussão hoje do minério está muito mais ligada ao que vai ser do minério no futuro, né? Porque se não existir outra China investindo em infraestrutura... Aí vem a questão da Índia, né? Será que eles conseguem suprir essa demanda ainda e tudo mais? Problemas ali culturais que às vezes barram o crescimento, né? Aquelas histórias de castas, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, é difícil você imaginar que tem uma outra China para poder usar pra absorver essa demanda, né? Para conseguir manter o preço. Então, essa é a dúvida dos analistas que acompanham, que não gostam muito do case estruturalmente. E o que a gente vê na China, de forma resumida, é uma crise de confiança, né? O consumidor que tem boa parte do seu dinheiro, do seu
patrimônio poupado no mercado imobiliário, está vendo essa derrocada de preços por lá e está reticente ao que tange gastos, né? Mesmo com uma poupança ali, um cash bem gordo, viu? Em comparação com as médias históricas. A China construiu, né, uma São Paulo por ano ao longo dos últimos 10, 20 anos, né? Tem aquele ditado que fala isso, dados corroboram. E agora tem cidades fantasmas. Uma clássica questão de oferta e demanda, né? Erraram a mão na oferta, a demanda não conseguiu acompanhar e agora tem diversos empreendimentos vazios. É isso aí. E aí vamos lá para USA. Pedroso, vamos lá. Quero começar com um gráfico aqui que eu peguei da Genial Investimentos, do Motinha, que a gente acompanha muito e respeita o trabalho dele. E eu achei fenomenal e queria compartilhar com vocês, que é basicamente o pico de inflação, né, que foi ano passado nas principais economias do mundo. Estados Unidos, por exemplo, 9% em agosto do ano passado, esse foi o pico. Hoje a inflação lá está 3%. Zona do euro, pico, 8%. Hoje está na casa de 2%. Reino Unido, 10%. Hoje está na casa de 2%. O que está fazendo esse gráfico aqui é basicamente anualizando a variação mensal, né, que houve nas últimas leituras. Tá? Então você vê que se a gente anualizar essa variação mensal, tem diversos países que já estão dentro da meta de inflação. Né? Olha o próprio Chile, 14% de inflação no pico, hoje está 0,0%. Né? E Brasil, 11%, hoje está 4%. A inflação, né? Variação do último mês anualizada. Extrapola esse dado, a gente tem essas leituras aqui, né? E Pedroso, isso mostra algumas coisas, tá? Política monetária funciona, porém tem defasagem, né? O mercado embarcou nessa tese do pouso suave, que é o que todo mundo fala, que é o que incentivou o rally, principalmente de bolsa, ao longo do mês de novembro. E eu venho falando isso já há 3 episódios, né? 3 semanas, que é muito fina a linha do pouso suave para o pouso forçado. E nesse cenário, Pedro, sendo super honesto com você, se a gente tem o soft landing, a renda fixa ela se beneficia. Sim. Né? Se a gente tem o hard landing, a renda fixa também se beneficia, mas vezes 2, né? Porque os juros caem com mais força. E eu acho que esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, aí eu faço uma pergunta até, eu queria saber a sua opinião. A inflação é conversa de ontem? 2024 vai ser um ano que a gente não vai se preocupar tanto mais com esse tema. E outra coisa, se isso for verdade, né, o Fed finalmente tem o put dele de volta. Ou seja, a economia mostra fraqueza, ele pode ir lá cortar os juros e injetar dinheiro via expansão de balanço. 24, inflação é tema ou não? Eu acho que 24 o tema vai ser a desaceleração. Qual é o nível de desaceleração? Porque a inflação, na minha percepção, ela está dada que ela vai ficar num patamar menor, não similar ao que era antes, né? Mas já está num patamar mais tranquilo, acho que... Talvez navegue a 3%, Exato. né? 50% acima da Agora, meta dos o tema bancos vai centrais. ser a desaceleração no mundo. Qual é a intensidade disso? Eu acho que não vai... Porque esse ano, o tema do ano foi inflação, né? Teve alguns pontos separados fora da caixa, foi uma teve inflação uma guerra. mais mas pegajosa, inflação, né? Do que a gente imaginava. Juros mais alto por mais tempo. E eu fui falando de narrativas, né? Pô, na virada do semestre, tinha 100 pontos de corte na curva de juros americana. Né, para esse ano ainda, e agora tem 100 pontos para o ano que vem. Né? Na verdade, tinha 125, pós-payroll, agora tem 75 a 100, né? O mercado deu uma diminuída porque veio quente os dados de trabalho por lá. Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, Pedro, que foi o principal indicador da semana. E até de inflação esse ano também ficou muito claro como tudo é defasado, né? Até a inflação que a gente recebeu esse ano foi muito defasada. Todo mundo errou muito por conta disso, né? Muito do que aconteceu de alta lá na pandemia se esticou, se prolongou até então. E agora a gente vê muita coisa ceder, preço de commodities que começou a cair esse ano. E agora a gente viu, né, a defasagem da política monetária, que começou lá atrás e que agora começa a fazer efeito. E Pedroso, um indicador super relevante essa semana lá nos Estados Unidos foi o relatório JOLTS, né, que é das vagas em aberto. Aquela relação que chegou a bater 2 vezes, né, ou seja, número de vagas em aberto para cada desempregado, tinha 2 vagas para cada pessoa procurando emprego, né, ou seja, isso é pressão direta no custo de mão de obra, né, mais demanda do que oferta. Essa relação, com o dado que saiu na terça, está em 1,3 agora, que é patamares muito mais frouxos, mas ainda saudáveis do ponto de vista econômico, né? O JOLTS, que era esperado, né, vagas ali na casa de 9,3 milhões, foi para 8,7, né? Então veio bem abaixo do esperado, e isso ajudou as curvas de juros, né, do mundo inteiro, principalmente americana, a caírem com força na primeira metade
da semana. A gente teve o ADP, que é a folha de pagamentos privadas lá, que veio abaixo do esperado também. 100 mil postos foram criados, a expectativa era 120, 130, algo do gênero. E aí hoje a gente teve o relatório mais importante, que foi o payroll, que é o CAGED americano. Tá? E tem 3 pontos aqui para a gente observar. Criação de empregos, taxa de desemprego e custo de mão de obra. Criação de empregos, 199 mil, acima da expectativa, 185 mil. Taxa de desemprego caiu de 3,9 para 3,7. O esperado era 3,9, né? Ficar ali. E isso cria uma certa pressão para o Fed deixar os juros mais altos por mais tempo. Não é à toa que depois desse relatório aqui que saiu, a curva de juros empinou 10 pontos nas vértices curtas, 2 anos, também como nas vértices longas. Ajudou o dólar a ganhar fôlego, né? Chegou a subir acho que 0,5% ali logo após o relatório. Os futuros da Bolsa, né? Até abriu aqui agora a Bolsa, ó. A gente está com uma abertura, Pedroso. O meu negócio aqui deu uma travada. Enfim, eu já volto com vocês para esse dado, mas o Pedroso pode checar aí. E a gente tem o custo de mão de obra, né, que ficou praticamente em linha, né? Na variação mensal, os salários subiram 0,4%, a expectativa era 0,3%. Na variação anual, ficou em 4%, em linha com o esperado. Então, é um relatório de empregos que coloca a lenha na tese dos juros mais altos. Porém, Pedroso, eu te confesso que eu estava com mais medo disso aí vir zerado ou negativo, muito abaixo do esperado, do que levemente acima, tá? Isso ao que tange a alocação em bolsa, tá? Porque para renda fixa de excelente qualidade seria positivo esse cenário, né? Que os juros ia cair com bastante força. E essa semana foi engraçado, que os juros caiu na segunda, na terça e na quarta. A curva fechou lá fora. E a bolsa ficou no 0 a 0, com uma leve queda. Então não é... Eu acho que está mudando um pouco de paradigma. Notícia ruim para a economia não necessariamente vai ser boa para o mercado. Os dados eles têm que virem em linha um pouco abaixo, talvez. Só para mostrar que o Fed consegue cortar juros daqui a pouco, está desacelerando, mas não vem recessão. Se vem muito acima, é aquele negócio, higher for longer. Se vem muito abaixo, recessão também não é positivo ali para os lucros futuros das empresas. Os analistas começam a colocar isso na conta. Mas vamos lá também, com raríssimas exceções, eu até agora não estou vendo nenhuma notícia negativa. Mesmo os dados de emprego que estão vindo abaixo do esperado é muito marginal. Não, perfeito, mas um JOLTS, por exemplo, na terça, quando saiu as vagas em aberto, o JOLTS, a curva fechou 15 pontos. Né? A Bolsa não acompanhou esse rally, entendeu? Lógico, novembro foi muito positivo, tem uma sobrecompra, o técnico tá pesado, eu acho que não tem mais tanto dinheiro de escanteio. Mas você pode considerar que talvez teve uma antecipação desse movimento em novembro, exatamente porque a curva de juros lá já tinha antecipado isso? É isso, mas eu tô com esse olhando à frente, que coisa ruim para a economia não necessariamente é boa para o mercado. Se a gente quer cortar juros no primeiro tri do ano que vem, aí eu subo o gráfico aqui, né? Antes do payroll, tava com 65% de expectativa para corte em março. Agora, o corte em março foi para 45%. E a aposta principal foi o primeiro corte começando em maio, né? Enfim, e se ajustou para cima, né? O mercado ajustando para cima. Tem um amigo meu que trabalha lá nos Estados Unidos e ele trabalha numa empresa que faz contratação para grandes empresas lá, principalmente ligada a varejo e tal. Ele falou que lá tá num cenário que o McDonald's eles precisam pagar 50, 100 dólares para a pessoa ir na entrevista. Porque eles não encontram ainda tá apertado o mercado. Ainda tá super apertado. E é esse mercado de trabalho apertado que alimenta a tese do pouso suave em tese, né? Porque a gente já vê diversos indicadores antecedentes, crédito, consumo, inadimplência, mostrando um forte arrefecimento. Mas o mercado de trabalho tá lá, sustentando o emprego, que sustenta a renda, que sustenta a confiança, que no final do dia sustenta gastos. Né? Mas também tem que lembrar que o mercado de trabalho americano, por ser muito flexível, ele também pode mudar relativamente rápido, né? Começa a aumentar muito. A gente viu isso na pandemia, né? Aumentou muito o pedido de desemprego, começou a explodir e depois voltou super rápido. Então, mas de fato, hoje ainda os números não indicam que isso está acontecendo de forma relevante. O mercado está mais animado por conta da inflação caindo do que pelos dados da economia porque a inflação está caindo mesmo a economia indo bem. É isso. E a inflação, de certa forma, está caindo muito também por conta de... Você pega uma efeito base mais também, alta, você o pega petróleo, alimentos, bens. Exato. Mas a economia americana não está A gente tem uma inflação de serviços rodando a 4% e uma inflação de bens rodando a 2%. Aí você olha ali a junção dos dois é 3%, né?
Isso Mas conta pra de botar, padeiro, isso mas conta de pra botar padeiro, a né? pulguinha na cabeça, ele não tá desacelerando, mas os indicadores antecedentes estão mostrando que vai desacelerar. É isso, é exatamente isso. Aí, essa questão do Powell cortar juros, enfim, quando vem esse corte, né, o mercado quer saber isso. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu tava vendo um dado de um relatório super bacana que argumenta que a melhor opção do Fed é ficar parado por um tempinho agora, até ter a informação que a inflação tá lá na meta e a economia de fato desacelerando. Aí sim ele pode cortar e voltar com a put dele. E olha a analogia que interessante, eu não sei se sabia isso, Pedroso. Os goleiros, futebol, que antecipam um pênalti e já caem pro lado, achando que o batedor vai chutar, eles catam 14% das cobranças. Os goleiros que ficam parados no meio e depois do chute pulam, catam 32% das cobranças. Então, aonde eu quero chegar? O Powell perdeu muita credibilidade com a história da inflação transitória. Se ele corta antes, a gente pode ver uma reinflação. E ele ficar conhecido como Arthur Burns, que é aquele cara da década de 70, né? Que criou um segundo ciclo inflacionário porque não teve a decência de deixar a política monetária restritiva por mais tempo e quebrar essa espinha dorsal. Né? Então, ele ficar parado, talvez até o final de 24, terceiro trimestre de 24, né? Mesmo com indicadores ali positivos de inflação, pode dar mais poder de manobra. Tá? Minha cabeça tendo a concordar com esse relatório. E outra coisa importante é o fiscal americano, ano que vem é ano de eleição, fiscal frouxo demanda monetário apertado. A Janet Yellen não está ajudando o Powell em tese, o Biden não está ajudando o Powell em tese, e eles precisam se reeleger. Né? Então, fica um pouquinho essa pulga atrás da orelha. Tem pessoas que não concordam comigo. Eu acho que um corte no primeiro tri quer dizer que a recessão veio. Eu também acho que... Essa é a minha cabeça. Ou ela já tá pintando ali. Ou tá muito evidente. Já tá olhando um pouquinho na frente. Ou tá muito evidente. Com esse payroll, lógico, o payroll é olhando para trás, né? E o payroll mostrou que, cara, tem tanto dado revisado, né? Que muitas vezes não corrobora o estado real da economia naquele momento, que a gente não pode levar ao pé da letra. Só para complementar o seu índice lá, o S&P tá subindo caindo 0,07 agora. Falei que... eu não falei pra você? Bom, não sabemos como vai fechar, mas agora eu comentei que eu tava com viés de fechar positivo. Eu acho que é bem provável. Europa subindo super forte agora, subindo quase 1%. Então, o payroll deu aquela assustada pré-mercado, né, na abertura, nos futuros, e agora já tá estabilizando. Até o final da conversa vai estar positivo. Vamos ver, galera. E aí, só para finalizar com algumas notícias aqui, legais, duas, na verdade. Essa semana, os Estados Unidos, junto com outros 20 países, fizeram ali um movimento para triplicar a energia nuclear até 2050. Né? A ideia aqui é chegar em um estado, né, de neutralidade ao que tem de emissões de carbono em 30 anos. E, galera, a matéria-prima de energia nuclear é urânio. E o urânio, esse ano, né, o ETF das mineradoras de urânio, e o ETF que acompanha os preços spot do urânio, estão subindo na casa de 50%. As mineradoras têm uma relação muito umbilical com o preço do urânio, tá? Claro. Enfim, natural isso. Se a gente olha 5 anos, 4 vezes. 4 vezes de retorno, 300% de alta. É uma tese que a gente comenta pouco. Eu gosto bastante, já comentei com você que, pô... Você tem uma posição em urânio? Tenho no RNM, por isso que eu queria comentar com o pessoal, pequena. Mas eu quero carregar a longo prazo mesmo, essa aí que eu acho que faz sentido, cara. Energia eólica, energia solar, isso aí não tem produção suficiente. Vai demorar muito. Não é nem só produção, é muito ficar dependente, ficar dependente também do clima, né? É muito intermitente, né? Você não muito tem volátil. sol 24 horas por dia, você não tem vento 24 horas por dia. Então você precisa de uma produção de energia que consiga gerar segurança para o sistema. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a geração de energia das térmicas que gera essa segurança. Então, se baixa o nível do reservatório, se para de ventar, você liga as térmicas para poder manter o nível. Excelente. Porque não pode ter um pico de energia e você não conseguir distribuir isso. E lá fora, né, eles não têm hidrelétrica, não tem tantas opções dependendo do país como o Brasil tem. Então eles têm que procurar alternativas. Se eles ficarem dependendo de eólica e solar, o que eles vão fazer além disso? Então eles precisam ter alternativas para manter a segurança do sistema. E assim, querendo sim, querendo não, a energia nuclear, quando é bem feito, né, quando os riscos são bem calculados, ela é super
ela é super que pro criou-se ambiente, né? um certo estereótipo que a energia nuclear é muito suja, é muito perigosa, as comunidades ao redor têm que tomar cuidado. Depois que aconteceu em Fukushima, né? Exato. Que explodiu ali no Japão a usina nuclear deles. Enfim, tendo a entender que cada vez mais nossas matrizes energéticas vão ser compostas pela nuclear e os países já vêm sinalizando isso, tá? De forma formal e bem explícita. E aí, só para fechar, Pedroso, saiu um estudo da NYU, né, universidade que eu estudei lá em Nova York, falando que tinham diversos traders que anteciparam o ataque do Hamas, né, em Israel, ali no dia 7 de outubro, e ganharam muito dinheiro vendido em bolsa israelense. E aí o título desse estudo era chamado Trading on Terror, né, tradando no terror. Enfim, em inglês fica melhor, né? Quando a gente tenta fazer a tradução literal. Eles explicam como feio. eles sabiam disso? Enfim, aí eles mandaram isso para os órgãos reguladores e falaram, galera, vocês precisam olhar isso, que isso parece inside. Né? Informação pública mesmo. Foi volume no final do dia, tá, Pedroso? Eles viram que o volume ali de venda descoberta aumentou muito na Bolsa Israelense, é público. E aí, também tem um ponto, eu não sei. O short interest, né? Eu não acompanhei muito de longe isso, né? Mas também tem um ponto que normalmente esses grupos terroristas, eles dão indicativos em redes sociais. Talvez Pode ser quem isso. tá lá viu isso, os caras já começando a... Pode ser isso, enfim. É um chute total que eu tô falando. Achei curioso, tá aí a curioso. manchete pra vocês, a CNN que fez essa reportagem. E até, Pedroso, aí foge de mercado isso, né? Mas, pô, esse podcast aqui também é um pouco sobre temas da atualidade. Essa semana a gente viu as presidentes da MIT, Harvard e UPenn, que são 3 faculdades super importantes lá nos Estados Unidos, talvez as 3 mais importantes do mundo. Elas foram chamadas, são 3 mulheres, foram chamadas para depor no Congresso americano. E a pauta era a seguinte: aparentemente, no campus dessas faculdades, tem diversos alunos e até membros facultativos que, de forma explícita, muitas vezes, ou até não explícita, tendem a comentar sobre o genocídio do povo judaico e, em tese, apoiar isso. E a pauta era: isso infringe ou não as normas de conduta das faculdades? E eu vou dar uma opinião pessoal aqui, pô, elas foram super subjetivas, falaram que depende do contexto, enfim. Eu vendo aquilo me deu um certo desgosto, mas isso pra é uma ser super honesto. Americana, porque eles vendem que é um país de liberdade, né? Você vê quando você tem aquelas discussões, o cara pode, sei lá, os grupos racistas que teve alguns anos atrás, né? Que eles iam pra rua e tal. Então é difícil. Eu acho que tem outra explicação aí também. Depois dos ataques do 9/11, do 11 de setembro, o Oriente Médio começou a colocar muito dinheiro, principalmente a Arábia Saudita, Catar, né? Esses países mais neutros, digamos assim. Eles começaram a doar muito dinheiro para as faculdades, Pedroso. E tem muita pessoa do Oriente Médio lá. Também tem muita pessoa do Oriente Médio lá. E, infelizmente, né, tanto do lado antissemita, como do lado do islamofobia, né, que é contra os muçulmanos, que não tá correto isso também. Tá tendo essa polarização. É uma pena. Bom, galera, acho que é isso. Encerramos o nosso bate-papo. Desejamos a vocês, como de costume, um belo final de semana em família. Estamos abertos a dúvidas. Comentem aí qualquer coisa que certamente ou eu e o Pedroso a gente responde. Deixem aquele like que ajuda a gente. Sigam o canal e vamos para mais uma semana que vem. Dezembrou, né, Pedroso? Quando chega Natal, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Vai ter uma edição especial ali daqui a pouco. Devemos parar aí algumas semanas, né? Para voltar lá para janeiro. A gente traz uma retrospectiva aí do ano de 2023. Galera, é isso. Um grande abraço, bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau.